meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos leva a esse pequeno trecho do Evangelho, onde Jesus vai nos dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esse trecho do Evangelho que a liturgia nos traz não significam, como poderiam ser tentados a pensar, que Jesus estava desprezando a sua mãe. Pelo contrário, ele não estava fazendo pouco de sua mãe e de seus parentes, mas contém o maior elogio que Maria poderia receber, que alguém poderia fazer a alguém, pois ninguém, depois de Cristo, cumpriu de maneira tão perfeita a vontade de Deus como Maria. Nós vamos ver o episódio onde Maria vai visitar sua prima Santa Isabel, e ali Isabel entoa um dos mais belos cânticos, onde nós rezamos todos os dias. Bem-aventurada, aquela que trouxe Cristo. Depois nós vemos Maria mesmo louvando e bendizendo através do cântico o Magnificat. Mas veja, quando o anjo se manifestou a Maria, ali ela teve dúvida, ela teve dificuldades em compreender como se daria a encarnação do Filho de Deus, porque ela não conhecia homem algum, mas ela foi obediente e levou a cabo a palavra de Deus, ela colocou em prática. Então veja, muitos utilizam deste trecho que nós lemos hoje para dizer que Jesus, olha, até Jesus desprezou Maria. Não, pelo contrário. Não houve ninguém na história de Israel e nem na história da igreja, depois de Cristo, que colocou em prática de forma plena a palavra de Deus. Jesus não está desprezando a sua mãe, mas sim fazendo elogio. Pois ninguém depois de Cristo cumpriu de maneira tão perfeita a palavra de Deus como ela. Com isso, Jesus nos quis dizer duas coisas importantes que nós precisamos entender e compreender, nós católicos. Primeiro, que em seu ministério público, como Messias, não depende dos laços de sangue, mas somente da vontade de seu Pai Celeste. E segundo, que o parentesco mais profundo e verdadeiro com Ele se estabelece pelo vínculo da graça divina, muito mais do que pelo vínculo da carne. E nesse sentido, meus amados irmãos, pode-se dizer que Maria era mais parente de Jesus pela plenitude imensa de graça que a fazia tão agradável a Deus que ela encontrou graça
diante de Deus. Ela é mais parente de Jesus por ter alcançado essa graça de Deus, por ter colocado a vontade de Deus em primeiro lugar, do que ter trazido ele no seu útero. Veja, muitas vezes nós ficamos, e vamos dando ouvidos a certas teologias protestantes e vamos desprezando Maria. Veja, poxa, Jesus disse que quem pratica a vontade de Deus é seu irmão, e ali ele está desprezando a sua mãe. Não, pelo contrário. Maria é o modelo por excelência que nós devemos seguir do cumprimento da palavra de Deus. O exemplo, modelo perfeito para nós. Por quê? Porque ela levou a cabo, ou seja, ela colocou em prática os ensinamentos de Deus. Era uma mulher fiel. Amava a Deus sobre todas as coisas. E, a partir daí, aquele que não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida e a cumpre, não tem o direito de ser chamado cristão. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos não são parentes de Jesus. Porque ouvem a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, muitas vezes ensinam a palavra de Deus, mas não vivem. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que realmente eu, Padre Leandro Couto, da Comunidade Canção Nova, estou vivendo a doutrina da igreja, vivendo o Evangelho, colocando em prática os princípios que eu sou chamado a viver dentro da comunidade? Será que nós, enquanto batizados, estamos ouvindo a palavra de Deus e a colocando em prática? Se não, meu amado irmão, minha amada irmã, voltemos o nosso olhar para o Evangelho de hoje e busquemos o exemplo de Maria. Jesus não estava desprezando a sua mãe, mas utilizou-se do momento para ensinar. Um exemplo, estava celebrando a missa em Santos na sexta-feira, com um grupo de amigos lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e eu estava livre com o microfone na mão, e do lado do ambão tinha um vaso. Eu passei, derrubei e não vi. Todo mundo ficou preocupado com o vaso. Quando eu voltei em cima da palavra de Deus, que dizia da nossa atenção para com o próximo, eu percebi aquele vaso e ali eu peguei ele, levantei, chamei mais uma vez a atenção do povo e disse: nós devemos estar preocupados sim com a palavra de Deus, mas com a prática. Se eu sou chamado a auxiliar o meu irmão que está na rua, eu preciso ter atenção, assim como esse vaso que eu não percebi ali. Muitas vezes nós fazemos isso, passamos, esbarramos, derrubamos, ou às vezes até maltratamos, mas não somos capazes de dar a mão para levantar. Um exemplo, utilizei-se daquela situação para ajudar na compreensão da homilia. Simplesmente isso. Mas veja, quem cumpriu verdadeiramente a palavra de Deus depois de Jesus Cristo? Maria, a serva. Além de ouvir a palavra de Deus, o que ela fez? Além de ter recebido a graça de Deus, de ter manifestado no seu útero ali a graça de ser mãe do Filho de Deus, ela não ficou parada, ela foi ao encontro daquela que necessitava, da sua parenta Isabel. E ali Isabel diz: bem-aventurada aquela que ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. Que nós possamos olhar para Maria, o nosso modelo, porque ela sim soube realizar a vontade de Deus e viver a sua palavra. Que nós possamos fazer este exame de consciência no dia de hoje.
Se eu estou dentro da igreja, mas lá fora eu vivo conforme as coisas vão me levando a viver, e desprezando a palavra de Deus, desprezando os meus irmãos que mais necessitam. E porque eu não consigo, e quando eu estou lá fora ainda, que eu não vivo a palavra de Deus, eu vou criticar a igreja, vou criticar aqueles que estão fazendo alguma coisa, e não serei capaz ainda de fazer algo para melhorar a humanidade. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu coloco em prática a palavra de Deus, se eu a vivo diariamente, a minha atenção estará em volta de todos. E aí sim eu serei capaz até mesmo de recolher um lixinho que está no chão e jogar no seu lugar devido. Eu serei capaz de passar por uma pessoa na rua e perceber que ela está ali com frio e com fome. Eu serei capaz de ir ao encontro daqueles que mais necessitam, dos doentes, dos encarcerados. Eu serei capaz de rezar e interceder por aqueles que necessitam da palavra de Deus. Também serei capaz de levá-la, mas sobretudo a intercessão, a oração, a acolher aqueles que estão na vida de pecado, mas acolher o pecador e não aceitar o pecado. Infelizmente, muitos estão acolhendo o pecado e desprezando o pecador. Mas não, a igreja acolhe o pecador porque a igreja é constituída de homens falhos, mas o que nós combatemos é o pecado. Nós precisamos viver assim como Maria viveu a palavra de Deus, dar o exemplo em primeiro lugar, porque aquele que ouve a palavra de Deus, verdadeiramente acolhe no seu coração, a coloca em prática. E com isso eu encerro a homilia de hoje. Você realmente está ouvindo a palavra de Deus e a colocando em prática? Você está vivendo a doutrina da igreja?